Sabe aquela situação? A gente tá num momento especial, um encontro com amigos, um pôr do sol, Sim, sei bem. e alguém sempre solta a frase: Que pena que ninguém lembrou de trazer uma câmera. Sempre tem alguém. Essa pequena observação, que parece tão inofensiva, na verdade aponta para uma tensão que acho que todo mundo sente, né? Uma briga interna. Isso, a briga entre o desejo de capturar a vida e a vontade de simplesmente. Viver. E essa tensão é exatamente o coração do material que a gente tem em mãos. É uma transcrição de uma fala de Alan Watts, onde ele mergulha de cabeça na natureza da memória, do tempo e, principalmente, Na ilusão. exatamente, na ilusão que costura a nossa percepção de tudo. Ele usa essa pequena cena da câmera para abrir uma porta muito maior, exato. Então, o nosso papo hoje é para tentar entender essa dinâmica. De um lado, esse impulso quase desesperado de se apegar, de guardar fotos, lembranças, ecos do que já foi. E do outro, De outro? um convite quase espiritual para soltar tudo e existir só no agora. Vamos ver o que essa dança revela sobre a vida. Vamos lá. Watts começa usando a fotografia como uma metáfora. Genial. Ele conta que mesmo quando ele carregava uma câmera, ele sentia que ela se tornava uma distração da coisa real. Era como se ele andasse por aí com uma caixinha tentando colocar a vida dentro dela, sabe? E por mais que fosse bom rever as fotos depois, a sensação era sempre a de que a foto era um prêmio de consolação. Nunca o prêmio principal. Nunca. O que é fascinante na análise dele é que ele não condena isso. Ele vê a fotografia e a reprodução em geral como uma forma de nos confirmarmos que estamos vivos. A vida, para ele, precisa ressoar. Ressoar, gosto dessa palavra. A reprodução, seja ela artística ou biológica, cria um eco. E esse eco parece nos dizer: você está aqui. Isso aconteceu. É uma prova de existência. Exato. O problema é que, às vezes, a gente fica tão obcecado em ouvir o eco que se esquece de prestar atenção no som original. E aí que ele nos apresenta o que ele chama de duas grandes escolas de pensamento, que são quase como religiões opostas. Dois caminhos. Isso. A primeira diz de forma bem direta: solte tudo, não se apegue a nada, viva unicamente no momento. É uma filosofia radical. Bem radical. Ele dá o exemplo de não guardar nenhuma mecha de cabelo de alguém que você ama, porque essa lembrança vira um gancho. Um gancho que te prende ao que já passou e, no limite, à morte. A lógica é que, ao se apegar a essa memória física, você se acorrenta a algo que não existe mais. E essa corrente te impede de viver o que está bem na sua A frente. via do desapego total. Total. E aí, ele vira o jogo e apresenta o outro extremo. O outro polo. Lembre-se de se lembrar, guarde tudo. A imagem que ele pinta é a da casa da avó, sabe? Onde o piano, as prateleiras, as paredes, tudo tá coberto de porta-retratos e lembranças. Conheço bem essa casa. Me lembra a casa de uma tia minha que as fotos são quase um papel de parede. É aconchegante, mas ao mesmo tempo um pouco... Sufocante. Exatamente. É uma vida que, vista de fora, parece completamente ancorada no passado, vivendo de ecos. A crítica fácil seria dizer: essa pessoa não está vivendo, está presa. Mas Watts nos provoca a ir além, né? Sim, ele pergunta, mas o que é a vida no fim das contas, senão uma coleção de memórias, um eco contínuo? Ok, então temos esses dois extremos. O monge, que joga tudo fora, e a avó, que guarda tudo. Nenhum dos dois parece uma solução completa. Existe um meio termo nisso, um caminho do meio. E essa é a grande virada do pensamento dele. Ele diz que a pessoa sábia não escolhe um lado. A sabedoria não está em optar entre apego e desapego, mas em fazer as duas coisas ao mesmo tempo. As duas coisas? A analogia que ele usa é perfeita. É como andar de bicicleta. É um truque de equilíbrio. Andar de bicicleta. Gosto disso. Porque não é uma posição parada, é um movimento constante para não cair. Exatamente. Ninguém fica perfeitamente reto numa bicicleta. Você está sempre caindo sutilmente para um lado ou para o outro e corrigindo o curso. Sim. Quando você sente que está caindo para a direita, instintivamente vira o guidão um pouco para a direita e isso te traz de volta para o centro. Na vida, é a mesma coisa.
Quando você percebe que está se apegando demais, se inclinando para o lado do guardar tudo, Você se corrige. Mas como? Qual é o movimento de correção nesse caso? a correção é a consciência. É a lembrança de que, no fundo, só existe o eterno agora. Ah, Você olha para todas aquelas memórias, todas aquelas posses e se lembra. Isso é um eco. A única realidade é este momento. Esse pensamento, essa percepção, é um movimento do guidão que te traz de volta para o equilíbrio. mas isso me parece uma armadilha. Se eu me corrijo sempre com a consciência do eterno agora, não corro o risco de me tornar passiva, de não me importar mais com nada? Como esse desapego não vira indiferença? Essa é a beleza do truque. Porque o movimento contrário também é essencial. O de se apegar. Sim, quando você se sente segura nesse centro, nesse eixo do eterno agora, você pode se permitir o envolvimento de novo. Pode se apaixonar, pode se dedicar a um projeto, pode cuidar de alguém. Ah, entendi. Você pode se inclinar para o lado do apego novamente, com a confiança de que agora sabe como voltar ao centro. É um fluxo. A vida não é um problema a ser resolvido, mas uma oscilação a ser vivida. Exato. Watts descreve isso como uma sístole e diástole. A contração e a expansão do coração. Apego e desapego. Não é uma falha no sistema. É o próprio ritmo do universo. É o ritmo. Isso muda tudo, deixa de ser uma guerra entre lembrar e esquecer e passa a ser uma dança. Uma dança. Perfeito. Para dançar bem, a gente precisa entender a música. E a música aqui parece ser essa ideia de que o tempo não é o que a gente pensa. Exatamente. E para entender a música, precisamos entender o conceito que ele chama de Maya. A ilusão. A ilusão. Para Watts, a memória é uma ilusão. Não que as coisas não aconteceram, mas que elas... Já se foram. O que lembramos não está mais aqui. O único fato concreto é o ato de lembrar. E esse ato... E esse ato acontece... Agora. Peraí... Isso é uma virada de chave gigantesca. É profundo, né? A lembrança do passado está acontecendo no presente. Quando eu penso na minha infância, essa imagem, esse sentimento está pulsando neste exato instante. Então, a gente nunca sai do eterno agora. Nunca. É a única realidade que existe. A memória não é um arquivo que você visita num outro lugar chamado passado. É mais como uma música. Perfeito. Você pode se lembrar da melodia, mas o ato de assobiá-la, de ouvi-la na sua cabeça, só pode acontecer agora. E a mesma lógica se aplica ao futuro. O futuro também. O futuro, segundo ele, nada mais é do que uma projeção baseada na memória. Como assim? Quer dizer que quando eu me preocupo com o futuro, na verdade estou apenas remixando o passado? Pense na ansiedade sobre uma apresentação importante no trabalho. Essa ansiedade não existe no futuro. Ela é a memória de julgamentos passados. O medo de um erro que já cometeu, projetada numa tela futura imaginária. E sentida com uma dor muito real, agora. No agora. É a prova viva. Acreditamos que o sol vai nascer amanhã porque temos a memória de que ele nasceu hoje, ontem e todos os dias antes. Sem a memória de um padrão, não haveria como projetar a continuação dele. Então o futuro é uma ficção baseada em fatos reais do passado, e o passado é uma memória que só existe agora. Isso é libertador e, ao mesmo tempo, dá uma vertigem. Totalmente. Se tudo é agora, o peso da culpa do passado e a ansiedade do futuro perdem a força. Mas essa ideia nos leva a um lugar ainda mais radical, que é a visão dele sobre a morte. Sim, aqui a conversa fica ainda mais profunda. Ele conecta todo esse ciclo de memória e equilíbrio com o próprio significado da morte. Ele diz que, quando o jogo de acumular memória se torna um fardo, quando o ciclo de apego e desapego se torna exaustivo, a morte surge. E o chocante é que ele não a descreve como uma tragédia, mas como um arranjo maravilhoso. Isso é muito difícil de engolir. É contra-intuitivo, sem dúvida, porque toda a nossa cultura trata a morte como a maior das tragédias. A perda de memória, como no Alzheimer, é vista como algo terrível. E aqui, Watts apresenta como uma bênção cósmica. Exato. Como a gente reconcilia essas duas visões? Onde está a maravilha nisso? A maravilha, para ele, está no esquecimento. No esquecimento das vidas, de todos os erros e acertos.
O universo se tornaria insuportavelmente entediante. Faria sentido. O esquecimento é o que permite que tudo comece de novo, com um frescor genuíno. É o que impede o universo de se cansar de si mesmo. É um reset cósmico. Um jeito de limpar o HD para que o sistema possa rodar de novo sem os bugs acumulados. Uma ótima analogia. Então a morte não é um fim, mas um mecanismo de renovação, que nos livra do peso do eu e de toda a bagagem que ele carrega. Exatamente. Quando voltamos, por assim dizer, não carregamos o tédio de saber que tudo já aconteceu antes. Teremos novos problemas, novas alegrias. Mas não saberemos que já os tivemos antes. Pelo menos não até começarmos a acumular memórias outra vez. E aí, o ciclo da bicicleta recomeça. Essa jornada toda de entender o equilíbrio, a ilusão do tempo, a morte como esquecimento, ela nos leva a um lugar de menos controle. E isso assusta. Muito. A gente tem a sensação de que se soltarmos as rédeas, se pararmos de tentar controlar cada detalhe, tudo vai desmoronar. É o grande medo do ego. O medo de que se ele largar o volante, outra pessoa vai assumir e bater o carro. E o que o Watts diz sobre isso? Ele concorda em partes. Ele diz que sim, algo precisa assumir o controle, porque o eu que tenta controlar tudo está exausto. A analogia dele é a de alguém que está dirigindo há 12 horas seguidas com os olhos ardendo. Sim. Em algum momento, você vira para o passageiro e implora: por favor, você pode dirigir um pouco? A entrega do controle não é uma derrota, é um alívio, é uma necessidade. E quem é esse passageiro que assume o volante? Aí vem a revelação final. O ponto de chegada dessa jornada é a percepção de que esse outro que assume o controle, no fundo, é tudo você. Como assim? Não é uma força externa e estranha. É a sua própria natureza mais profunda, o universo do qual você é uma manifestação inseparável. A entrega do controle do pequeno eu não é uma perda, mas uma redescoberta de que fazemos parte de um processo muito maior. Então, no fim das contas, a grande mensagem não é aprender a viver no presente. É perceber que a gente já vive e sempre viveu no presente. Exato. A memória do passado e a ansiedade do futuro não são lugares que a gente visita. São filmes que a gente assiste na única tela que existe, o agora. Perfeito. A sabedoria não está em evitar o jogo do apego e do desapego, mas em entender as regras e participar dele com consciência. Não é preciso queimar as fotografias, mas sim entender que a alegria delas acontece agora, no ato de lembrar. Exato. Não é preciso fugir das paixões, mas sim saber como voltar ao centro quando elas nos desequilibram. É dançar com a dualidade, com a pulsação constante da vida. O que nos deixa com um pensamento para continuar a explorar. Se a memória do passado cria a ilusão do futuro, e o ato de lembrar só acontece no presente, que tipo de futuro a gente está criando, neste exato momento, com os ecos do passado que escolhemos reviver agora?